Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: não seja incrédulo a respeito da vinda de Cristo. Ele já veio. É isso mesmo, não seja incrédulo. Não seja uma Maria vai com as outras, acreditando no que a religião diz, no que a religião prega, prometendo a você que Jesus está próximo, que a vinda dele está próxima, que você tem que frequentar a religião dele, o templo dele, para que quando Jesus voltar, não pegue você de surpresa, como as virgens nécias. E assim, meu irmão, e assim, minha irmã, eles vão se tornando ricos e poderosos. E assim, meu irmão e minha irmã, eles vão te escravizando, fazendo você de um bonequinho, fazendo você de uma marionete, fazendo de você um financiador das fraudes que eles praticam. Eles quem? Os pregadores, os falsos mestres, os idólatras de dinheiro, os gananciosos, os soberbos, os arrogantes. Eles precisam viver com essa falsa promessa. Eles precisam mostrar, passar a você as falsas promessas. Porque se eles contarem a verdade, você será livre, você sairá do templo, você sairá da arapuca. E se você sair da arapuca, quem vai pagar os altos salários deles? Quem vai bancar os confortos que eles têm? Então, por isso que eles precisam mentir, por isso que eles precisam ser sempre futuristas, por isso que eles sempre dizem: cuidado com os pregadores da internet, são hereges. Graças a Deus que eu sou um herege com muito, eu não sou pregador, mas eu sou um herege com muito prazer. Porque quando me chamam de herege, estão querendo me comparar a Jesus de Nazaré. Quem sou eu? Quando me chamam de herege, querem me comparar a Paulo. Todos eles foram chamados de hereges, porque eles iam contra a religião farisaica, contra os judaizantes. Assim somos nós somos contra qualquer tipo de religião. Qualquer uma, porque nenhuma religião presta. Nenhuma religião serve para nada, a não ser para doutrinar a mente das pessoas, a não ser para escravizar a mente, o entendimento das pessoas. E assim, os tornarem os fiéis seus escravos, seus subservientes. Para isso servem as religiões. Para eles mostrarem que eles possuem algum tipo de poder. Com isso, se mostram blasfemadores. E assim, mantém as pessoas dentro dos seus cativeiros, chamados terreiros, salas, igrejas. Tudo engano, tudo mentira. Mas o caso aqui eu estou falando daqueles que ficam prometendo que Jesus ainda vai voltar. Eu vou mostrar para você passagens que os pregadores de hoje em dia, eles falam com essa falsa promessa que Jesus ainda vai voltar. Eles querem ser mais sabidos, eles querem demonstrar mais sapiência do que Paulo, do que Apolo, do que Jesus, do que Tiago, do que Pedro. Eles querem ser mais sabidão. Não respeitando as épocas, não respeitando as fases. Eu gostaria muito que esse vídeo você compartilhasse ele com o seu professor de teologia, com o seu pregador. Diga a ele, seja humilde pelo menos uma vez na vida e assista, veja, compare esses versículos que esse camarada está falando aí para você. Aí você já aproveita e se inscreve aqui, ativa esse sininho para você receber novas mensagens de primeira mão. Porque o meu interesse maior aqui é que não seja ganhar inscrito, mas é que você venha entender verdadeiramente os escritos bíblicos e você seja soltos dessas correntes religiosas, dessas algemas da teologia. O meu interesse maior é esse, tá bom? Então eu te convido a abrir a Bíblia e ler 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25 ao 31. Veja o que Paulo, o apóstolo que recebeu a revelação no terceiro céu, disse aos irmãos que se reuniam como igreja, não na igreja, como igreja na cidade de Corinto. E esses aqui
a maioria deles, ou quase todos, eram gentios, eram não judeus. Olha aqui, 1 Coríntios 7, 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como se alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, ou seja, da tribulação que eles estavam passando, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. 27. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas, se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu gostaria de poupar vocês disso. Porque a grande tribulação já estava chegando. 29. Olha aqui. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se nada fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Veja, então Paulo já estava avisando aos irmãos ali que o tempo estava encurtando, o tempo estava se abreviando, porque eles sabiam que tudo iria acontecer naquela geração, porque assim Jesus havia dito aos discípulos, Jesus já tinha avisado, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Então Paulo falou que os casados não se considerem como casados. Olha aqui, ó. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia, por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Você consegue entender a expectativa do grande e terrível dia do Senhor que estava chegando? O julgamento de Deus que já estava chegando? Mas os sabidões de hoje, há quase 2000 anos aconteceu essa situação, e eles ainda estão por aí anunciando que o dia se abrevia. Quase 2000 anos. Olha aqui, ó, Romanos capítulo 13, versículo 11, o subtítulo, o dia está próximo. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Outra situação que Paulo estava mostrando que o tempo também estava próximo. Olha aqui no texto da NVT. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, o fim de todas as coisas vai demorar muito. O fim de todas as coisas está próximo. Olha Pedro falando. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Outra situação em Filipenses capítulo 4, versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Olha aqui no texto da NVT. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. E aí? Hebreus 10, 25, olha que Apolo falou aos judeus, aos hebreus que estavam saindo do judaísmo e estavam se convertendo à graça, ao favor imerecido, ao Cristo ressuscitado. Isso daqui, o nome da carta diz, Carta aos Hebreus. Quem era o povo hebreu? Os israelitas, os judeus, os que faziam parte das 12 tribos de Israel. Por isso que essa carta não foi Paulo que escreveu, foi alguém diferentemente de Paulo escreveu. E aqui nós temos referências em Atos 18, nós temos lá no capítulo 2, versículo 3, o escritor dessa carta aqui, quem foi. Então Apolo aqui estava falando, olha aqui como está no texto da Nova Almeida Atualizada, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Quem é que se congregava nas sinagogas? Quem tinha o costume de se reunir em templos? Quem é que era?
Eram os judeus, porque os gentios se reuniam como igreja nas casas. E dessa forma que ele está falando, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Você consegue entender? Que tinham o costume de se reunir em sinagogas. Era porque a carta é aos hebreus. Então já é fácil o entendimento. Isso aqui não era falado para os gentios se reuniam como igreja nas casas. E aqui os hebreus, os judeus, porque gentio não podia nem entrar dentro do templo. Então aqui fica claro que esses daqui eram os que se congregavam, que se ajuntavam em sinagogas ou no templo, que tinha costume. Aí ele fala, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Veja que Apolo também sabia, todos eles sabiam. Todos eles. Por isso que o evangelho estava sendo pregado. O evangelho significa boas notícias do reino de Deus, que estava próximo, estava para chegar. Então eles se ajuntavam para estudar, para aprender, porque eles tinham recebido dons de pastorear, de ministrar, de ensinar, de evangelizar. Eles tinham recebido esses dons, não títulos crachá, como existem esses falsos por aí. Não, aqui eles receberam títulos em forma de dons. Então eles tinha sido derramado sobre eles o que? O Espírito de Deus, os dons de Deus, para anunciar que a grande tribulação, que o grande juízo, que o grande dia do Senhor já estava chegando. Então vamos anunciar o mais rápido as boas notícias. E quem foi o povo principal a receber as boas notícias do reino de Deus? Os judeus, porque o juízo seria contra eles. Então aqui o escritor já estava falando, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque o juízo começou no ano 66 e terminou na metade do ano 70. Foram 3 anos e meio de dia do Senhor. Tiago, capítulo 7, versículo 7 ao 9. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor vai demorar 2000 anos. Não. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha aqui. Olha o versículo 9. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Quer dizer que os de hoje é que sabem que Jesus ainda não voltou? Os de hoje que são sabichão? Você consegue entender como a religião é uma fraude? Você consegue entender como a teologia é um lixo, é um estrume, é uma mentira? Você consegue entender que eles não têm argumento para nos refutar? Eles só ficam xingando esses hereges da internet, esses desigrejados, porque eles não têm argumento bíblico. Porque não tem como, eles sabem que eles são mercenários, eles sabem que eles são profanadores, eles sabem que eles são mentirosos. Todo pregador é mentiroso. Não existe um que se salva. A partir do momento que diz que a pessoa tem que buscar Deus em templo, ele já é um profanador, ele já é um blasfemador, ele já é um mentiroso. A partir do momento que ele fala que Jesus ainda vai voltar, ele é um incrédulo. Além dos adjetivos, tem mais esse, ele é incrédulo. E ele passa para você que é um fiel, passa para você que segue a cartilha dele, e você se torna um incrédulo também, sendo que está tudo escrito. Olha aqui, Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração Jesus estava falando? A mesma que Daniel falou em capítulo 9, versículo 2. Pelos escritos de Jeremias eu entendi que a desolação, a destruição de Jerusalém vai durar 70 anos. Jesus falou aqui no ano 33, no ano 70 foi tudo destruído, foi consumado. Foi quando ele voltou. Na verdade ele voltou da ilha de Patmos quando o João estava na ilha de Patmos. Provavelmente no ano 66. Marcos 13, 30, fala a mesma coisa aqui, Em verdade lhes digo, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Lucas 21, 32. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Que negócio é esse?
Já se fazem quase 2000 anos e essa geração nunca acaba. Nunca acaba. Veja como essa religião é sem pé e sem cabeça. Veja como os ensinos teológicos não têm fundamento nenhum. Eles estudam só a história. Eles ensinam a história. Eles pegam a história e futurizam. Eles pegam a história e ficam prometendo, convivem com falsas promessas para cima dos fiéis e os coitadinhos que não têm entendimento. Aí você do outro lado fala, não, mas está escrito que Jesus falou que nem os anjos nem ele sabia a hora e o dia. Ele não sabia realmente a hora e o dia, mas o mês e o ano ele sabia, claro que ele sabia. Olha aqui, Marcos 13:32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso daqui foi falado no ano 30, do 30 ao 33. E eles não sabiam. Mas Jesus sabia que não passaria aquela geração, não findaria aquela geração sem que tudo acontecesse. Porque Jesus revestia o Espírito de Deus, revestia o Espírito de Cristo. Aquele véu chamado Jesus de Nazaré revestia o Espírito do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que tudo fez, o que tudo criou, o soberano, o Elohim, o sabedor de todas as coisas, o que para ele não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então ele sabia, ele falou aqui na forma de um ser humano. O dia e a hora, ninguém sabe. O dia e a hora. Faltou o mês e o ano. Mas quando chegou o Apocalipse 1:10, o grande dia do Senhor, lá no Apocalipse 9:15, então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. Então foi isso. E fora outras passagens que eu não separei, porque são muitas ainda que provam. Mateus 16, Mateus 10, Mateus 26, 64, João 21:22, Apocalipse 1:10, Apocalipse 1:14, Apocalipse 14, 6, 7, 18, 10, 19, 2. Os 7 flagelos, as 7 trombetas, os 2 ais, o capítulo 19 que fala sobre a grande ceia que Deus ofereceu aos pássaros, às aves, para comer carne de reis, o Armagedon, o porquê que aquele juízo foi somente para aqueles que tinham o sinal da besta, que só compravam e vendiam porque foram os judeus, aqueles que usavam os filactérios na testa ou no braço. Não seja incrédulo a respeito da vinda de Cristo. Ele já veio. Foi o tema deste vídeo. Espero que com essas passagens você marque aí, enumere, estude, se dedique a isso, se concentre e apresente esse vídeo para pessoas que estão no engano, aguardando a volta de Cristo. Mostra para ele. Fala, deixa de ser turrão, deixa de ser incrédulo. Pelo menos assiste esse vídeo. Ah, não quero assistir esse cara, não, que esse cara não era. Então, pelo menos leia aqui que eu marquei para você aqui, ó. Leia. Eu vou ver se eu coloco todos esses versículos aqui, aí no finalzinho na tela aí, para ficar gravado. Aí você pega aí, fica mais fácil para você estudar isso daqui, tá bom? Então vou encerrar esse vídeo, espero ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento, e se assim foi, eu peço, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva. Vai lá na descrição, tem um link onde direciona para mais de 2.300 vídeos. Quem sabe possa ter um vídeo que te interessa, tá bom? Então vou encerrar, um beijo no seu coração e todas as coisas boas do Deus Espírito que habita em nós esteja sobre você, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre seus estudos, que você seja uma pessoa mais que feliz, uma pessoa que esteja reinando em perfeita vitória ainda nessa vida carnal, tá bom? E sabendo que aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós iremos colher. Plante coisas boas para que você colha coisas boas, tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço, um aperto de mão e até a próxima. Tchau, tchau.